acho que nunca me senti representada assim, nesse sentido. A maioria das vezes que eu me lembro de ter visto das histórias, a mulher ela sempre é representada como um objeto de desejo, nada em a mulher em si, pessoa, ser humano. Muitos podem falar que não, que a gente entende, a gente trata normal, mas não tá na pele, né? Então, tipo, não é a mulher, só a mulher sabe mesmo como tem diferença. A gente vê a mulher de um jeito e o homem de outro. Eu tenho descoberto algumas canções que fala de uma depreciação da mulher, né? A gente tem aí uma composição que eu conheci este ano e que dizia, o nome da canção é Mulata Assanhada, e no trecho então diz assim, ô mulata assanhada, ai meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão, eu pegava essa mulata e prendia no meu coração, e depois apretaria que resolvia a questão. Quando eu escutei aquilo, quando eu escutei isso, eu fiquei pensando, é uma canção de Ataúfo Alves, né, muito antiga, que foi gravada por Elisete Cardoso, por Elza Soares, que são duas mulheres, né, do samba, Elza negras e tal, e tiveram que gravar isso. O quão ofensivo isso é, né, o quão agressivo isso é, uma violência, né? Lembro como se fosse hoje, 1941, meu último dia na escola. Todas tínhamos nossos planos, nossos sonhos. Éramos meninas. Depois do exame final, fomos a uma ilha. Estávamos tão alegres, ainda sequer tínhamos beijado alguém. Voltamos depois do amanhecer da ilha. A cidade estava toda agitada, as pessoas chorando. À nossa volta escutávamos: guerra, guerra. Para nós não tinha chegado nada. Que guerra? Tínhamos tantos planos grandiosos, quem iria estudar, onde, no que trabalharíamos. Todos começaram a entender quando as notificações de morte foram chegando em casa. Todos os meus colegas correram para o centro de alistamento. E no dia 10 de fevereiro fui para o fronte. Da vez que eu estava pensando em fazer uma latinha, fazer uma tela, e eu tenho esse desenho aqui, na verdade, no fundo, salvo há muito tempo para fazer alguma coisa relacionada. Eu falei, nossa, se eu fizer o fundo com esse, a mulher, no sentido, né, a ver com o conto, vai dar muito certo. Aí eu falei, nossa, vai ser a tela. Então foi tranquilo, né, não tive muito tempo para pesquisar antes, estou pesquisando mais hoje, sou direto, sabe mesmo. Mas já tinha ideia na minha cabeça, na verdade era pesquisar um pouco e pôr no papel mesmo para passar para a tela. E aí é baseado em croquis de moda, que é meio que uma nova série que eu tô fazendo. Ela vai estar segurando o coração, que seria o grande troféu dela, né? Lutar com a alma, lutar com sentimento pela essa liberdade. O fundo vai ser arames farpados, só que no modo de liberdade. Depois eu mostro pra vocês. Vou fazer aqui um esboço. Aqui assim. E aí vou explicar. E aí vai ter tipo um que vai estar livre, simbolizando que é o que tá no contexto com a liberdade que ela busca. E aí o gorrinho, né, que ela é russa, então pra simbolizar de onde ela veio, de onde ela é. E é meio que isso mesmo, assim, tem muita... Você, então, assim... Entrei na sessão de comunicação e talvez tivesse sido telefonista até o fim da guerra, se não tivesse recebido a notificação da morte de meu pai. Ele era a pessoa mais próxima de mim, a única. Comecei a pedir. Quero me vingar. Queria matar, atirar.
Apesar de terem me mostrado que na artilharia o telefone era muito importante, mas o gancho do telefone não atira. Olha aqui o perigo. Ei. Isso é um perigo grande. De caçar coisas. E aí eu vejo se a madeira está numa condição utilizável, se estiver muito suja ainda, porque esse fundo aqui, ó, que eu tirei, esse fundo é o melhor. Porque a madeira ela é praticamente retinha e ela dura mais tempo. E aqui agora eu vou desmanchar ela toda com o martelinho. E tal, porque aí depois no final eu passo verniz pra não ter perigo de... Escrevi um relatório para o comandante do regimento. Ele recusou. Então me dirigi ao comandante da divisão. O coronel veio nos visitar, mandou 3 formarem uma fila e perguntou: cadê a moça que quer virar comandante da artilharia? Saí da formação. Meu pescoço era magro, fino, mas neles estavam penduradas uma metralhadora automática, pesada com 71 cartuchos. O óculos não cabe direito, eu fico torcendo. Engraçado. Oi? Aí lembrando que essa madeira aqui é o fundo daquelas gavetas que eu peguei no Ecoponto aquele dia. E aí tem até as marquinhas e tal. Aí tira os pregos e é um modo de reaproveitar o material que estava no lixo, né? Porque lá ia ser incinerado, eles iam queimar e ia virar lixo. Fomos pro fonte com 18, 20 anos e voltamos com 20, 24. No começo era muita alegria, depois um medo. O que vamos fazer na vida civil? Um medo diante da vida em tempos de paz. As amigas da universidade já tinham se informado. E nós? Não estávamos adaptadas a nada. Nessa linha das mulheres baseadas nos croquis, elas realmente estão sem roupas, porque na verdade são mulheres puras, né? O corpo da gente como ele é, não como vou explicar. Assim como elas não têm olho, nariz e boca, né? Para cada mulher que olhar poder se identificar. E aí nesse sentido de roupa também, porque se não é o que você veste, né? Aí só o gorro para remeter mais de onde ela veio. E da estrelinha para homenagem pro pai. No front, os homens tinham uma relação maravilhosa conosco. Sempre nos protegiam. Na vida de paz, nunca vi nos tratarem tão bem assim. Tá fazendo um negócio com spray aqui. Não sei se pra poder fazer um fundo. Vou fazer de vermelho, como era guerra, pra simbolizar o sangue. Eu ia tentar fazer o branco, mas o branco acabou porque ia simbolizar a neve, mas o vermelho simboliza
O sangue derramado. Eu fiz vermelho em cima dela também, porque tem a parte do conto que ela fala que ela voltou em... Os estilhaços acertaram o corpo dela e tal. O gancho do telefone. Não atira. Que mulher é essa que não só salvava, fazia curativos, mas ela própria atirava e bombardeava? Matava homens. Só depois de 30 anos começaram a nos homenagear. No começo nos escondíamos, não usávamos nem as medalhas. Os homens usavam, as mulheres não. Os homens eram vencedores, heróis, noivos. A guerra era deles. Já para nós, olhavam com outros olhos. Tomaram a vitória de nós. Na surdina, trocaram pela felicidade feminina comum. Não dividiram a vitória conosco. Isso era ofensivo. O que eu tenho hoje, eu tenho como referência a cantora Alessi Brandão, que é uma mulher militante há muitos anos, né? Está nas causas do negro, da mulher, né? dos povos de terreiro, da juventude, em todos os espaços onde o negro milita, através da música dela, através da força dela. Então, hoje ela é uma referência para mim enquanto mulher também. No meu espaço pessoal, eu tenho a minha avó paterna, que é a minha maior referência assim, de resistência da sociedade. Ela vai completar 88 anos este ano e teve 10 filhos, nem sei quantos netos e alguns bisnetos, mas é uma mulher à frente assim, do seu tempo, pobre, mas assim, com um pensamento à frente do tempo, muito avançada. Eu falo, olha, essa mulher, ela realmente é a minha máxima, sabe, de representação. Assim. Agora, na verdade, a gente está mais... como que eu posso dizer? Um leque maior de imagens femininas no meio da dança. Mas do meu crescimento até agora, com isso, com essa arte, foi bem difícil, na verdade. Eu só tinha a minha professora, por ser a única professora mulher da academia também, de danças urbanas. Eu gostava muito de assistir batalhas, que era sempre um contra o outro. Ela falava, nossa, mas não tem mulher batalhando, sabe? Aí eu até perguntava para meus amigos, falava, meu, tem alguma menina batalhando? Porque eu queria ver uma menina fazendo, sabe? Para eu ter uma referência, eu falava, será que eu consigo também? Ou será que são os caras? Daí me mostraram, achei uma chamada Mufasa, aí tem as outras também, dança de África, que são fodas. Mas tive que procurar também, não é algo que é fácil de achar. Olha, influências eu tenho muitas, assim, eu gosto muito de Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, né, como eu não sou formada em artes plásticas, sou formada em cênicas, mas quando eu comecei a dar aula no estado, a gente acaba pegando aquele mix e tendo que passar tudo. Então eu estudava bastante, eu gosto muito da Tarsila e tudo mais. Tenho algumas mais próximas aqui a nós, a Mariela, ela faz uns corações humanos, também faz umas aquarelas. Ela é sensacional. Minha mãe também serve muito como inspiração, porque minha mãe sempre foi uma guerreira, ela é cadeirante, nunca dependeu de ninguém pra nada. Ela é uma pessoa mais incrível que eu conheço. E as mulheres do dia a dia, né? Por que não? Mulheres que sofrem, mulheres que lutam, mulheres que vencem, mulheres que perdem. Né? Elas são muito uma inspiração. E as mulheres que a gente ama também. Mãe disse que nasci graúda. Era a 15ª das irmãs. E apesar de ainda não saber,
a que mais seria odiada pela minha família. Desde pequena não conseguia entender por que diachos as pessoas viam o corpo nu como um caminho para a indecência. O que havia de mais naquele desnudo? Pele, curvas, cores. Tirava as minhas roupas e andava pelo pasto. Gostava de sentir a natureza. Acima de tudo, de sentir a liberdade e a força do meu corpo. Então a gente tinha pensado na música, em qual música poderia encaixar melhor com o texto que vocês passaram para Amanda. E a gente até pensou num clima mais tranquilo, né? Uma menina se crescendo numa fazenda, talvez. Ou algo que fosse mais... que prendesse mais ela. E aí a gente escolheu essa, que é mais esse clima de tensão e tal, como se ela estivesse querendo se libertar. Foi mais ou menos essa ideia mesmo que a gente teve, ou a gente fazer algo já da mulher liberta e tudo mais, ou algo mais repreensivo, assim, mais fechado, onde mostrasse a luta pra gente se libertar, sabe? Pra se sentir mais livre. A gente tá tentando passar isso, na verdade, essa coreografia, essa música também. A intenção da gente estar preso e tentar se libertar, e sempre acontece coisas que vêm fechando e tampando a gente tenta sair de novo. Acho que é mais ou menos isso a ideia que a gente vai tentar passar. Um dia estava sentada nua, debaixo de um enterro, todo florido. Um funcionário do sítio apareceu e tentou me agarrar. Saí correndo e fui com o meu irmão. Ele ficou enfurecido, mas não com o funcionário, comigo. Disse que eu era louca mesmo. Onde já se viu uma viváqua andar que nem uma prostituta? Fui pro manicômio de novo. Comecei a perceber ali que, além de não poder mostrar o corpo, a mulher não tinha voz, não. Porque o contato com o chão é mais difícil, né? A gente meio que briga com o chão, luta, e deixar ele mais nosso amigo, assim, mais gostoso de dançar com o chão é difícil. E o local também, né? Tem bastante terra, talvez pedras e folhas. Então, talvez dificulte um pouco, mas acho que vai dar certo. A gente está procurando fazer bem dentro do contexto, bem dentro do tema. Decidi comprar uma ilha no Rio. Lá dentro não entrava gente vestida. Se tivesse roupa, não passava do portão. Nem se fosse o presidente. Batizei o lugar de Ilha do Sol. Muita gente famosa pagou para entrar. Os jornais achavam que era o lugar da orgia, mas se enganavam. Ali dentro a gente valorizava o corpo. Ele não era uma máquina de sexo. Descobri, uns tempos depois, que eu fundei o primeiro clube naturismo do Brasil.
I'm just like a baby drooling over you. The things you do. The things you do. Na manhã de 17 de julho de 64, acordei com os pescadores gritando lá na ilha. Diziam que uma das minhas canoas tinha sido levada pelo vento mar ardente. Subi no barco deles para pegar ela de volta. Esse foi meu último dia. Me chamaram de vagabunda. Diziam que eu estava cultivando um antro de orgia. Que aquilo não estava certo. Falaram que iam abrir minha barriga com a faca e dar para os peixes. E foi o que fizeram. 2 dias depois, os policiais encontraram meu corpo amarrado em uma pedra, no fundo do mar. Eu, Luz Del Fego, tinha tido a vida apagada. Então, eu tenho a sorte de que desencorajada eu nunca fui, nunca sofri nenhum algo parecido por causa de ser mulher. Mas a gente vê que acontece umas panelinhas, algumas coisas assim. Eu acredito que a minha arte pode encorajar outras mulheres, né? Porque ver a gente fazendo, pintando, esculpindo, o que seja, ver que mulher pode também. Tem mulher que faz isso, né? Porque aqui em Bauru tem poucas meninas que pintam. Então tem muito cara que faz vários rolês, então assim, você fala, nossa, tem uma menina que faz, não, vou fazer também. Já teve casos já de coreografias, até comigo isso aconteceu, de falar, meu cabelo solto fica armadão, né, aí fala, prende o cabelo, e por isso eu até postei esses dias a coreografia que o menino montou comigo. E eu contando pra ele essa história que tinha ficado bastante triste, magoado bastante, que falou que meu cabelo tava sujando, a movimentação e tudo mais. Daí só por isso, proposital, ele montou uma coreografia e falou, eu quero que você dance com seu cabelo solto. E era num salto também. Aí ele falou, e você vai dançar com seu cabelo solto e não vai sujar a coreografia, e é isso, entendeu? Aí a gente fez ao contrário do que o cara tinha falado, machista, pra eu prender meu cabelo. Porque meu cabelo tava sujando a movimentação. Aí eu, mas não, nada a ver, sabe? Outras mulheres, amigas minhas, tinham falado, eu tô vendo e você tá linda dançando, assim, tipo, seu cabelo não atrapalhou em nada. No espaço do samba, a gente convive com um ambiente machista, né? E todas as mulheres que estão nesses espaços, mesmo que ela não verbalize que ela é uma militante, ela já é. As mulheres estão ali também militando e resistindo aos assédios, à depreciação, né, do homem em si. Então, o meu samba, ele convive a todo tempo. Eu sou a única vocalista de um grupo onde tem mais 5 homens e a todo momento eu estou resistindo a essas situações de machismo. Então a minha arte ela é voltada para isso, onde a gente consegue trabalhar
no espaço dos homens, consegue trabalhar ali com tudo isso, mas que representa a mulher, que diz, olha, eu também sou mais uma na luta. Nascida em uma comunidade rural de Sacramento, Minas Gerais, mas feita mulher na favela de Canindé, em São Paulo. Mulher negra, favelada, fiz minhas histórias às margens do Tietê. Então, eu fiquei olhando algumas músicas, né? Na verdade, eu ouvi todas desse disco, Quarto de Despejo. Tem São 12 canções que tem nesse disco. Mas tem uma que me chama muita atenção. Que é essa. Pobre o rico, o rico e o pobre. Fala muito do que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente sempre viveu, na verdade, mas que hoje está muito mais estampado na sociedade, né? Sou escritora também, por que não? Eu boto meu dia a dia em uns cadernos velhos que eu cato no lixo. Escrevo entre os afazeres do dia, ou ao amanhecer, ou ao anoitecer. Já a noite me encanta. Eu gosto de contemplar as estrelas. Enquanto coloco as ideias na ponta do lápis, elas me inspiram de certa maneira. Mas eu, analisando, assim, eu acho essa canção mais alegre. A melodia dela, obviamente, é mais alegre do que a primeira. Mas eu gosto de falar sobre coisas assim, de conseguir passar uma mensagem, sabe? De conseguir passar algo que realmente vai entrar no ouvido das pessoas, assim. Então, essa canção aqui, ela é engraçadinha, é legal, ela é alegre, mas ela nada vai tocar, assim, sabe? O outro, na hora que eu fizer essa interpretação, né? Na hora que eu trazer a interpretação pra mim. E eu já acho a canção O Rico e o Pobre uma canção forte, triste, mas é uma canção, assim, que tem uma mensagem muito profunda, sabe? Então eu acho que eu vou escolher essa aqui. Eu não estou descontente com a profissão que eu exerço. Já acostumei a andar suja. Já faz 8 anos que eu cato papel. O desgosto que tenho é de morar na favela. É uma música tão simples, que ela é difícil. Ela é difícil de decorar. Porque é uma música direta, assim, ela tem uma melodia sequencial direta. Você pode perceber, tipo, ela não tem um refrão, ela não sobe, ela não tem uma evolutiva, que explode geralmente as músicas, né? Começa assim, de repente ela pum, explode no refrão. Ela fica o tempo inteiro nessa mesma linha. E isso é muito difícil de fazer, isso é muito difícil você dar a sua interpretação. A questão de tom, a tonalidade dela também. Porque assim, é quase declamado, né? O que ela faz é quase declamado, não é cantado especificamente, assim. Então, o que fica muito difícil, assim, se você for reproduzir dessa mesma forma que ela tá fazendo, pra mim é muito difícil. Eu particularmente acho difícil declamar, cantando, quase declamando, né? Ou você declama, ou você arrebenta, estoura a boca do balão cantando. E ela faz as duas coisas. É impressionante isso, assim. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. Quando eu estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita com os seus ilustres cristais. Aqui eu fico ouvindo, assim, muitas vezes. Eu ouço pelo menos umas 10 vezes, e escrevo ela também muitas vezes.
Depois eu canto sozinha ela. É triste a condição do pobre na terra, triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Vocês conseguem perceber que eu já botei melodia? Eu não consigo cantar declamadamente, né? Então, aí entra esse meu processo. Eu vou colocar a melodia que eu acho que sai de dentro de mim. Como é que chega no ouvido das pessoas? Eu não sei dizer como é que eu faço isso. Já minha segunda chance está em um lugar bem distante daqui. Eu vou vender esse livro que eu estou escrevendo e vou comprar uma casa para mim e para os meus 3 filhos. O meu sonho era andar bem limpinha, com roupas de alto preço, morar numa casa confortável, com banheiro, cozinha, copa e até quarto. Eu pauso e escrevo, que esse é o meu processo de decorar, de aprender a música. Eu escrevo ela enquanto ela está rolando. E quando eu estou na favela, eu tenho a impressão de que eu sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. É triste a condição do pobre na terra, triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai à guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Pobre vai à guerra, tem que morrer. Pobre vai à guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre não se envolve nos negócios da nação. Pobre rico vence a batalha. Em sua pátria rico ganha medalha. O seu nome percorre no espaço. Pobre não ganha nem uma divisa no braço. Pobre não ganha nem uma divisa no braço. Pobre rico vence a batalha, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega marechal. Rico chega marechal. Duras palavras? Não. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado.